Tá, então a gravação está iniciada aí. Tá? A gente viu semana passada, então, que o DNS ele funciona como Caching Name Server. Né? O Caching Name Server ele apenas funciona como um servidor local. Como servidor local, ele recebe as requisições das máquinas locais, do resolver da máquina local, faz a busca na internet e faz a tradução do nome do endereço IP. Né? Então, funciona como um servidor para as máquinas para acesso à internet. Né? Para ele ser servidor de uma zona, nós dizemos que ou ele é um primary master ou um secondary master. Né? Nas duas situações, ele responde por uma zona de DNS, por um domínio de DNS. Né? Sendo que o primary master é o servidor no qual a gente faz as configurações, e uma vez essas configurações estando feitas no primary, elas são passadas para o secondary automaticamente. Né? Então, o secondary nada mais é que um backup do primary. Todas as configurações são feitas no primário e automaticamente são transferidas para os secundários. Né? E vimos também que isso aqui não é exclusivo. Né? Ele pode funcionar das três formas simultaneamente. Né? Uma operação não impede a outra. Né? E nós estávamos fazendo a configuração do caching name server quando deu o nosso probleminha lá no DNS. Né? Na verdade, nosso probleminha de rede, né? O problema que eu já havia comentado mais cedo, foi entre o VirtualBox e o meu roteador aqui em casa. Né? Não, nada a ver com o DNS. Bom, então indo lá para o Linux, né? Fazer a instalação do DNS, já que é uma máquina nova, não tem nada instalado. O atualizador não está querendo. Professor, tá me ouvindo? Tô. Então, eu já tive um erro parecido com esse aí, é isso que eu ia falar. Era só trocar o aplicativo. O aplicativo está falando do VirtualBox, né? Não, você reparou que você deu um clique no terminal? Depois Sim, que clicou, ele voltou a responder? eu cliquei lá no terminal e ele voltou. Uhum. Isso. Ele está com alguns probleminhas com o VirtualBox. Essa versão do VirtualBox, com essa versão do Ubuntu, não está muito feliz realmente. Né? Eu estou achando ela lenta em comparação com as outras vezes todas que a gente usou em aulas. Eu acho que não é o Ubuntu, não. Eu vi um pessoal falando que é o Gnome, tá tendo um problema com o VirtualBox, a interface gráfica. A interface, né? Tá, provável. Vamos lá, a vida que segue. Estamos no finalzinho, agora vai dar tudo certo. Obrigado aí pela informação. Então, vamos lá. Então, sudo apt update. Vamos fazer a instalação do DNS. Então, a gente atualiza a lista de pacotes para fazer a instalação do DNS. A gente instala o bind 9. Só um minutinho para ele acabar de fazer a atualização da lista. Deixa eu conferir como é que está a parte de rede dele aqui. O NAT, manter NAT para não ter problema. Vou fazer a instalação do DNS, então. Sudo apt install bind 9, coisa que a gente já fez também semana passada, né? Mas com esse problema que deu na máquina, a gente está precisando fazer a instalação.
A outra moça mandou áudio aqui agora. Ela falou que amanhã. Eu só posso depois das 8 ou antes das 6, que eu falei, por causa da escola. Ela falou que ela tem um serviço para fazer amanhã. Aí até às 8 ela deve chegar aqui. Caso eu não chegue às 8, ela falou que a gente pode passar para quarta-feira. Mas eu falei que para mim não tem problema depois das 8 se a gente quiser ver isso amanhã mesmo. Vou até mandar uma mensagem. Eu ando mudo aqui. Bom, instalou então o DNS. O systemctl. Para ver como é que está. Bom, está executando, né? Outra coisa que a gente viu semana passada, a configuração, era a configuração que a gente fazia no arquivo named.conf.options, né? Então, lembrando a configuração aqui. O que está em preto é a configuração padrão. O que a gente acrescenta nessa configuração aqui? Dizemos quem são os clientes que podem acessar o servidor, né, para evitar que o servidor seja utilizado por qualquer um na internet. E acrescentamos essas duas linhas dizendo quem são aqueles que podem fazer as consultas recursivas e qualquer tipo de consulta, na verdade, né? Então, essas duas linhas associadas com a configuração de cima, nós dizemos as máquinas que podem fazer uso desse servidor DNS, né? Copiar o arquivo para mais rápido. A gente edita. Edit. etc. Find. image.conf.options. Estão conseguindo enxergar com a letra desse tamanho? Professor, você pode tirar uma dúvida sobre esse Gedit ou Nano? Sim, ou não? Eu tentei usar um arquivo dentro de user local bin e eu tentei editar com o Visual Studio Code. Uhum. Só que ele não deixa editar e só deixa editar com Gedit com Nano. Você sabe dizer qual é a diferença essencial disso, de um para o outro? Porque para mim eram todos editores nesse caso, de texto. Você estava usando o Nano e o Gedit como root, não? Com sudo? Sim, eu tentei usar o Code com o sudo e tentei usar o Gedit e o Nano com o sudo. Só funcionou com o Gedit com o Nano. Porque o sudo deveria ter deixado, né? Porque bastaria estar como administrador. Eu não sei porque realmente eu não uso o Visual Code. Beleza, beleza. A gente pode tentar ver, pode tentar ver. A gente vai instalar ele aqui, a gente tenta ver para ver se dá uma mensagem, tenta descobrir. Beleza, obrigado. Deixa eu ver que não deve estar ativado. Deixa eu ver que essa máquina nova não está configurada direito. Tá, a área de transferência não estava compartilhada. Vamos ver se agora vai. Fazendo a mão rapidinho.
escrita. Salvar isso aqui. Tudo. System CTL. Reload. Name it. Pode ser um erro aqui. Escrito errado. Vamos ver se está funcionando. Para saber se está funcionando, uma das formas é usando o comando dig. Vou o endereço IP dessa máquina. O endereço IP dela 10.0215. Então a gente pode dar o comando dig @10.0.2.15. O que a gente quer testar? www.google.com. Já está com problema, já está demorando muito. (10.0.2.15). Então, está com erro de configuração aqui. TCP botei errado. Tá, então, esse comando dig foi feito, foi testado o servidor, né? Ele conectou no servidor 10.0.2.15, que foi o que a gente acabou de instalar, e o servidor está fazendo a tradução do endereço do servidor do Google, www.google.com, endereço 142.250.79.4. Né? E a ideia é o quê? Se eu não quero autorizar, eu vou comentar a linha, essa linha que está aqui, da rede da própria máquina. Porque o que essa linha está dizendo? Que essa máquina aqui é um bom cliente. Então, a máquina que está na rede 10, ela está com autorização para acesso. Né? Então, alterando, comentando essa linha, tirando ela, esse servidor passa a responder somente para as redes 92.180. Né? Para testar, a gente manda salvar, dá um restart e tenta fazer a consulta. Né? A gente vê que a consulta agora falha. Né? Status refused. Né? O servidor se recusou a responder. E na tradução do nome, né, dá que não tem nome no endereço IP nenhum traduzido. Ou seja, essa máquina não consegue
fazer a tradução para essa rede, né? Testando novamente, nós tiramos o comentário, a gente vê que o DNS vai voltar a responder. Né? Então, voltou a responder, né? A máquina está respondendo normalmente. A resposta, a pergunta houve uma resposta. Né? Então, tinha sido esse problema da semana passada, que, na verdade, não era o problema do DNS, era um problema de rede. Né? Ok? Então, a gente agora resolveu o que estava faltando fazer semana passada. Como estão os assuntos agora dessa semana? Né? Vocês pediram que fizesse algumas compilações, instalações, então fiz algumas aqui, comentá-las com vocês. Deixa eu puxar aqui sair desse slide aqui e entrar nos outros. Eu coloquei esse slide que tem para vocês, que eu vou usar agora, não tem documento como tinha os outros, então eu disponibilizei o próprio slide para vocês lá, tanto na internet, quanto no fórum nosso. Bom, então, fazer a instalação, né? Foi pedido para fazer a instalação do Google Chrome semana passada, né? Acho que, não me lembro quem pediu, mas chegaram a pedir para ver se a gente compilava o Google Chrome, né? Só que procurando, o Google Chrome ele não fornece o código-fonte para compilação. Tá? Tem até o Chromium que fornece, mas é um software bastante grande. Vou começar a conversar com vocês desse tamanho logo mais. Tá? Mas eu queria aproveitar para explorar um aspecto aqui, né? O Google Chrome não fornece código-fonte para sua instalação, né? A gente comenta, quando fala de Linux, a gente comenta sobre software livre. Tá? Aí eu pergunto, né? O Chrome, ele é um software livre? Alguém saberia responder? Alguém gostaria de responder, né? Bom, então vamos lá. O Chrome ele é um exemplo de um software que a gente pode dar para explicar a diferença entre livre, né? O que vem a ser um software livre? Um software livre, normalmente, é um software que ele é... A maior organização de software livre é a Free Software Foundation, né? Software livre é aquele que você pode usar o seu código, você pode pegar o código-fonte, analisar e verificar, né? O Chrome ele não é livre. O Chrome ele é o quê? É gratuito. Tá? É gratuito. Ele é de graça para uso. Qualquer um pode pegar, qualquer um pode usar. Mas ele não é um software livre. Você não pode pegá-lo e modificar seu código, né? A gente pode até dizer que seria quase livre. Existe um projeto baseado no Chrome que é chamado de Chromium, né? Chromium, M-I-U-M no final, que você consegue baixar e compilar e criar seu browser a partir dele. Tá? Exatamente, não é open source, né? O código-fonte não é livre. Tá? Então, ele não fornece o código-fonte para compilação. Mas vamos fazer a instalação do Chrome aqui, né? Que eu particularmente gosto muito dele, é o que eu uso como preferencial. Tá? E como é que a gente faz a instalação a partir no Linux? Né? Bom, ele pode ser feita a instalação a partir do repositório, ou seja, a gente, em vez de instalar o Google Chrome, a gente coloca o repositório do Chrome, ele passa a fazer parte da lista de apt, do apt, pode ser por RPM também, do Red Hat, do Fedora. Tá? A grande vantagem quando a gente instala software a partir do repositório é que as atualizações, quando o Linux faz a atualização, ele atualiza o Chrome automaticamente, né? Ou pode ser feita também a instalação manual, né? Vou fazer as duas instalações aqui do Chrome para a gente ver como funciona. Para instalar o Chrome a partir do repositório, né? A gente tem que editar o arquivo etc apt source.list. Nós já vimos na aula sobre apt que esse arquivo onde ficam as listas de onde nós podemos obter as informações, os pacotes, né? Ver se agora vai funcionar aqui o copiar e colar, né? E precisa acrescentar essa linha nele. Deixa eu copiar aqui para não precisar ficar digitando.
Hoje, edit, barra etc, barra pt, barra source.list. Não estou escrevendo bem. Se ele vai deixar colar a linha no final. Deixou só que eu copiei errado, né? Não, não deixou. Esse foi do anterior. Deixa eu estabilitar do bidirecional. Não está habilitando, mas tudo bem. Então vamos lá. A linha que nós temos que acrescentar. Essa máquina está dando problema. Deb. Arquitetura. Igual. AMD64. http, pontos, barra, barra, download.google.com, Linux, barra Chrome, barra Deb, Able, precisamos instalar certificado. Foi tudo certo. Tá errado. Bom, foi feita a importação da chave.
a gente puxa a atualização do repositório. Para fazer a instalação do Chrome, sudo apt install Google Chrome Stable. O apt install Google Chrome Stable. Acontece quando ele está concorrendo com alguém que está querendo fazer alguma atualização. Processo 4995 está usando. Na própria tentativa de atualização do sistema. Professor, Oi. vê se tem pacote Snap dele. Às vezes pode ir. O outro passo, esse aqui, eu vou pular essa parte aqui, que a gente já fez outras instalações aqui com vocês, né? O que ele faria agora? O sudo apt install, ele vai fazer o download e a instalação, tá? Snap, eu vou fazer outra instalação com Snap com outro software. Eu vou explicar o que é o Snap, tá? Passar para o passo seguinte, que seria, eu ia fazer a instalação e ia fazer remoção. Então, em vez de fazer a instalação e remoção, para a gente ganhar tempo, eu vou partir para a gente fazer a instalação manual, né? Fazer o download e a instalação do Chrome a partir do site do Chrome, né? Como a gente faz a instalação, né? Então, a gente teria feito a instalação, né? Faria aqui sudo apt remove para remover. A gente acessa o site do Google, da Google do Chrome e faz o download, né? Para isso, vai precisar usar o Firefox, né? Mostrar mais uma forma de instalação. Eu tinha deixado a máquina redondinha para a gente fazer essa aula hoje o mais rápido possível, sem problema nenhum. E o VirtualBox vai dar esse problema. Vou ter que zerar essa máquina inteira. Essa máquina que eu consegui recuperar, ela está muito lenta. Está muito lenta mesmo. Qualquer software que a gente chama, ele já demora. Então, qual é o site? Onde a gente pega o Chrome? www.google.com/Chrome. Vamos lá. A máquina realmente está lenta demais.
Bom, então o Google Chrome, essa é a página do Google Chrome, né? Para a gente fazer o download. Nós clicamos em Download Chrome. Ele oferece, se a gente quer a versão já do Debian ou RPM, né? Como no caso é o Ubuntu, que é derivado do Debian, a gente faz o download da versão 64 bits, extensão Debian. Aceitar, instalar. Ele pergunta se eu quero abrir com um programa de instalação padrão, salvar o arquivo. Fazendo download aí, 80 MB. Feito o download, como a gente faz a instalação de um pacote .deb? Né? Nós podemos fazer a instalação do pacote .deb por linha de comando, né? Ou pela interface gráfica. Né? Fazendo pela interface gráfica, é só a gente abrir o local, clicar 2 vezes em cima, né? E que ele vai iniciar a instalação. Ele acabou de fazer o download, a gente abre a pasta. E abrindo a página, está aqui o software de download, é clicar 2 vezes que ele faz a instalação. Né? Então, ficaria bem tranquilo. Fazendo em modo texto, como a gente faz? A gente entra no diretório download, que é o diretório download. Está aqui o programa de instalação, que é o Deb. Né? Bom, para fazer a instalação de um Deb, a gente precisa usar um software que é chamado dpkg, que é o administrador de pacotes. Né? Então, tem que ser como administrador, sudo dpkg, --, install, e o nome do arquivo. Não está nem autocompletando aqui. O espaço aqui. O processo de atualização está bloqueando a instalação do dpkg. Deixa eu matar esse processo. 49,95. Vou ver que o arquivo está bloqueando. Lib dpkg log. O que aconteceu aqui é que estava tentando fazer atualização em segundo plano, eu encerrei a atualização e tirei o arquivo de trava.
Está descompactando, fazendo a instalação. Fez a instalação. A princípio, agora, nós vimos aqui onde estão os aplicativos Ubuntu. E controlar o Chrome. Mostrar aplicativos. Está o Chrome, né? Clicando no Chrome, a gente abre o Chrome como navegador. Então, nós já vimos a instalação de um software como apt, né? Nós já havíamos feito, em vezes passadas, também a instalação do repositório para instalar software pelo apt, né? A gente pode fazer o download de um software Deb aí para fazer a instalação dele utilizando o aplicativo dpkg. Tá? Com o dpkg, a gente faz a instalação de arquivos.deb. Né? E vamos ver agora outro tipo de instalação, que é a instalação por... Acho que o próximo que a gente vai ver agora é o Snap. Né? Está tentando fazer... Está aí o Chrome, agora o Google Chrome funcionando aqui no Linux. Né? Bom, está perdendo bastante em desempenho aqui, porque essa máquina que eu consegui recuperar aqui, ela realmente não está das melhores, tá? Mas pelo menos está funcionando bem as coisas. Próximo passo. Atom, né? Alguém pediu para fazer a instalação do Atom, tá? Bom, a instalação do Atom ela pode ser feita por compilação do código-fonte. A gente faz o download do código-fonte do Atom, né? Que é um editor de texto. Né? Ele pode ser instalado a partir do Snap, ou ele pode ser instalado com apt do repositório, né? como um arquivo do tipo Debian, né? O tipo Deb. Né? Bom, o código-fonte do Atom ele fica disponível para download no GitHub. Né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é o GitHub, mas o GitHub é um repositório onde ficam vários softwares guardados. Você pode montar GitHub para deixar seu software lá, para você fazer a distribuição do seu software. Né? E o código-fonte do Atom ele fica disponível para download no GitHub no endereço do GitHub, que é o github.com/atom/atom. Né? Acessando esse endereço, a gente pode acessar o código-fonte. Né? Estando disponível no GitHub, podemos utilizar as próprias ferramentas Git para fazer o download do repositório, né? Fazer o fork ou a clonagem do código-fonte. Né? Quando a gente usa as próprias ferramentas dele, ele cria um diretório local na máquina, onde é feita a instalação. Então, vamos fazer o processo de instalação primeiro a partir do código-fonte. Né? Alguém tinha pedido para a gente ver como que nós fazemos para compilar um programa no Linux e instalar. Tá? Então, vamos ver através do Atom. Bom, qualquer software que a gente vai instalar no Linux, pense o seguinte, você desenvolvendo um software, e esse software ele vai precisar ser compilado. Né? E você vai passar essas informações para alguém compilar e instalar esse software.
dependendo do porte desse software, você tem uma série de ferramentas que você utilizou para desenvolver software. Então, ou você já distribui uma versão pré-compilada dele, você compila, faz um instalador, e dentro desse instalador você acrescenta todas as bibliotecas que você vai ter à disposição. Ou se você forneceu fonte, a pessoa que vai fazer a instalação precisa ter na máquina onde ela vai compilar todo o ambiente que você utilizou para desenvolver. Tá? Então, se for um software simples, a compilação acaba sendo simples. Se for um software mais completo, a compilação é mais complexo, a compilação vai acabar sendo mais complexa. Né? Quando eu falo em termos de complexidade, eu falo em termos de interface, em termos de ambiente que vocês vão precisar para poder fazer a compilação. Né? Um exemplo de um código que é complexo, mas bastante simples de compilar, que a gente vai ver ainda hoje, é a compilação do código-fonte do Linux. Né? O código-fonte do Linux ele é simples porque ele não precisa de uma grande plataforma. O que é um sistema operacional? Ele é um punhado de chamadas de sistema que estão disponíveis para os processos utilizarem. Então, basicamente, o que você vai precisar ter para compilar o código-fonte do Linux é um compilador C. Já o Atom não. O Atom, em termos de compilação, ele é bem mais complexo. Ele tem toda uma interface gráfica para você ser totalmente compilado. Né? Isso quer dizer o seguinte, assim como você vai dar as instruções para você compilar o seu software, se você distribuir as fontes dele, como vai se dar essa compilação do seu software? Isso vai ser muito particular de como você montou o seu software. Então, cada compilação ela vai ser diferente da outra. Né? Não existe uma receita de bolo para falar, segue essa receita que a compilação vai funcionar. Né? No caso aqui do Atom, a compilação dele foi feita a partir das instruções que estão no próprio site do Atom, que é o Flight Manual, né? O manual de voo, ensinando a como compilar ele para o Linux. Inclusive, a compilação vai ser para plataformas diferentes. Né? Para a gente poder, só para botar aqui para vocês acessar esse documento. Esse aqui é o documento que eu me baseei. Então, o que é o documento? Ele manda, ele diz cada coisa que tem que fazer. Então, você tem que usar o GitHub para você poder fazer o download do código-fonte. Né? Depois faz o download do código-fonte. Você vai fazer uma verificação para ver se está faltando alguma coisa para fazer a instalação. Né? Depois você efetivamente faz a instalação. Né? Você vai efetivamente instalar. Né? Então, vamos fazer aqui esse processo de instalação. É um processo bem demorado. Tá? A compilação do Atom, só a compilação, se não me engano, levou 1h40. Tá? Só o processo de compilação dele. Tá? Mas a gente vai pular o passo aqui de compilação. Eu vou passar para vocês o vídeo que eu fiz de quando eu compilei, tá? Para vocês poderem acreditar que funcionou. Mas quais são os passos, então, para compilar o Atom? Né? Primeira coisa, atualizar a lista de pacotes do Linux. A gente vai ter que fazer a atualização, a instalação de alguns pacotes extras. Vai me interrompendo aí se eu estiver indo muito rápido, hein? Vou fechar aqui o que está demais. Né? Então, primeiro passo. apt update. A gente atualizou a lista. Né? Segundo passo. Né? Instalar o Git. O Git é a ferramenta para acesso ao GitHub para poder fazer a clonagem do código-fonte. Isso aqui foi por causa esses warnings aqui foram por causa das instalações que ficaram pendentes lá do Chrome. apt install git. apt install git. Mas vai precisar fazer download de mais coisas para fazer a instalação. Fazendo a instalação do Git aí.
para ele acabar de instalar o GitHub. Acabou que demorou um pouco mais, que ele, como está uma versão bastante antiga da máquina, ele acabou instalando uma nova versão do kernel do Linux. Bom, então instalou o Git. Né? Eu vou usar a conta do administrador. Eu estou no diretório do root aqui. Né? Vou criar uma pasta chamada Git para botar as coisas lá dentro. mkdir Git. Vou entrar nela. Né? E dentro dela é que eu vou continuar agora o processo para fazer a instalação. Né? Se eu vou conseguir copiar aqui, não vai deixar. Vou ter que digitar mesmo. Tá? Próximo passo, tá no slide que eu passei para vocês, é fazer a clonagem do diretório do Git, dos códigos-fontes. Né? Para fazer essa clonagem, a gente faz o comando git clone. Né? A clonagem é fazer o download de todo o que está no diretório e passar o diretório onde estão os códigos-fontes. https://github.com/atom/atom.git. Fazendo isso, que ele vai fazer? Ele vai fazer o download do código-fonte do GitHub, né? Tá botando aqui. E vai criar uma pasta chamada Atom e vai colocar dentro dessa pasta Atom o código-fonte. Dá para perceber que o código-fonte é bem grande. Né? Por enquanto, chegou a cerca de 300 MB. Agora acabou de chegar a 300 megabytes. Né? Então, um código-fonte aí de 300 megabytes mais ambiente é bastante coisa. Olhando aqui, criou um diretório chamado Atom. Entrando nesse diretório. Está aqui toda a lista de diretórios. Né?
diretório, código-fonte, todos os pacotes que são necessários para fazer a instalação. Bom, aí agora vem a parte que seria demorada, né? Para isso eu criei o vídeo para vocês aí. Tá? Então, depois que a gente faz a clonagem, com o git clone, tá? São necessários ainda instalar alguns pacotes para fazer o ambiente. Tá? Então, tem que instalar alguns pacotes, Node.js, npm, build extensions. Tá? Então, uma série de pacotes. Depois a gente vai entrar no diretório do Atom e vai rodar o primeiro script, que é o script Bootstrap. Tá? Depois, a gente vai rodar o script que é para montar e instalar o Atom. Tá? Isso eu fiz já. Deixa eu mostrar, deixa eu passar aqui o vídeo para vocês, e aí vai ficar melhor. Aqui foi a instalação, né? Entrando como administrador. Tá? Caso civil estão todos os comandos, tá? apt, update, né? Estão fazendo atualização. Então, o vídeo está mostrando a instalação completa. Deixa eu dar uma antecipada no vídeo. Né? Aqui eu deixei o tempo correndo, né? Por enquanto 2 minutos e 15 segundos para fazer. Né? A parte de clonagem do Git. A parte até que eu fiz com vocês até agora. Depois da clonagem, fazer a instalação do software adicional. Por fim, a parte agora que foi adiantada. Né? Estou mostrando aqui, o Atom não está instalado. Né? O Atom seria mais ou menos por aqui, entre arquivos e atualização. Entra no diretório do Atom. Depois de entrar no diretório do Atom, executa o Bootstrap. Segundo o manual do Atom, esse Bootstrap ele vai fazer uma verificação completa do sistema, vai ver se tem alguma dependência para fazer a construção. Se tiver alguma dependência, ele vai fazer a download, instalação e tudo mais. Né? Então, ele está botando download script dependência, né? O vídeo está adiantando, pode ver 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos. Esse é o tempo que ele está levando para fazer todas as verificações. Tem que aguardar mesmo, tem que ter bastante paciência durante o processo de compilação. Agora está fazendo a instalação de módulos, também 30 minutos, 32 minutos, 33 minutos. Aí, quando estava lá perto de 40 minutos, ele termina essa parte de verificação. Então, a gente chega a 40 minutos no processo de instalação, somente para fazer a instalação dos eixos e fazer as verificações. Né? Agora sim que a gente vai mandar fazer a compilação e a instalação do Atom. Aí o comando script /build, --, install, ele vai fazer a instalação. Né? Além de --, install, né, esse build ele vai fazer a construção do software, né? E além de fazer a construção, ele pode fazer montagem de pacote do tipo Deb para fazer a distribuição como Deb, pode fazer montagem de pacotes RPM para distribuir para softwares RPM. Né? E aqui ele começa efetivamente a instalação, começa a instalar os módulos, começa a fazer uma série de compilações para fazer a instalação. Então, é 1 hora de processo de instalação, 1 hora e 1, 1 hora e 2, gerando os startups do
do Atom. Então, com 1h19, mais ou menos, é que ele vai acabar de fazer a compilação e a instalação. No momento, instalando. Acabou de compilar, está instalando. A Raquel está mostrando aí, né, criou um monte de usuário no sistema. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente pode ver que o processo de compilação e instalação, ele instalou o Atom. Né? Clicando em cima, ele vai abrir o software e o editor vai poder ser usado. Então, abriu o Atom aí. Deixei ele rodar mais um pouquinho para ver que estava funcionando. Né? Está aí funcionando o editor. Né? Então, no final foi o quê? Foi, até chegar aqui a esse ponto, foram 1h20 só para fazer a compilação e a instalação. Né? Então, é que vem a pergunta, né? Por que fazer a compilação? Né? Mas antigamente no Linux, e a fama do Linux ficou e perdura até hoje, de dificuldade por causa disso. Qualquer software que a gente precisasse instalar para o Linux, se a gente pegar um passado um pouco mais remoto, era nessa base. Tinha que fazer o download do código-fonte e fazer a instalação naquela distribuição específica. E demorava muito a fazer a compilação, podia dar erro de compilação. Né? No caso aqui do Atom, rodou tudo direitinho, sem nenhum erro, sem nenhum problema. Mas hoje em dia não tem mais essa necessidade. Né? Hoje em dia a gente tem repositórios de apt, onde os softwares ficam disponíveis. Né? Se sai uma atualização do software e a gente usa um repositório para fazer a instalação, quando sai a atualização, automaticamente é feita a atualização do sistema. Se nós estamos fazendo um processo de instalação por compilação, nós temos que pegar e compilar novamente todo o código. Tá? Então, é bastante complexo utilizar um software a partir de compilação. Né? Há quem goste de fazer isso, está disponível, a gente fez um processo aqui. Né? Mas, no caso do próprio Atom, né, qual seria a alternativa se não quisesse compilar? Né? O próprio Atom, a gente poderia fazer a instalação dele como um arquivo deb ou como um snap. Né? Até hoje eu não falei com vocês sobre snap. Né? O que é snap? Né? O snap é um tipo de app que quem criou foi o pessoal da Canonical, que é a empresa que está por trás do Ubuntu. Né? Mas o snap ele não é específico do Ubuntu, que ele vem a ser uma espécie de um passo atrás na evolução de distribuição de software. Né? O que seria esse passo atrás? Quando você desenvolve um software, ele tem algumas dependências. O apt ele resolve essas dependências para a gente já conversou bastante sobre isso. Então, se eu mando instalar um software, esse software depende de um outro, o apt faz a instalação desse outro software para a gente. Se esse outro software que a gente precisa depende de alguns outros, existe uma árvore de dependências. E o apt está instalando toda essa árvore de dependências. Né? Um pacote Snap, tá? A gente diz que ele é um software fechado nele mesmo. O que é um software fechado nele mesmo? Se ele tiver alguma dependência de alguma biblioteca, de alguma outra coisa que ele precise, não é necessário instalar. O pacote Snap já traz tudo o que é necessário. Né? Então, no caso do Atom, o Atom ele tem uma série de dependências para funcionar. Se eu instalar o Atom a partir do repositório, o repositório vai instalar o Atom, né, com alguma coisa pequenininha, mas vai buscar uma série de outros softwares que precisam dar suporte para o funcionamento do Atom. Se eu instalo como Snap,
O Snap já vem completo, vem com tudo num pacotão só. Faz uma instalação só e eu já tenho esse software rodando, né? Fica mais fácil para todo mundo, né? Fica mais fácil para quem compila para distribuir código, porque o código já vai completo. Fica mais fácil para quem vai instalar, porque faz uma instalação só, tá? E isso acaba sendo independente de distribuição, tá? O lado ruim é que se eu vou instalar vários softwares diferentes e existem dependências iguais, né? Depende de um, depende de outro, tá? Esse outro software também vai trazer o pacotão completo. Então, em termos de tamanho, a tendência é que o Snap tenha mais coisas do que talvez tivesse se você fizesse uma instalação pura, tá? Mas, em compensação, ele é bem mais fácil. Ele é contido nele mesmo, ele não depende de outros softwares. E para fazer a instalação do Snap, tá? A gente simplesmente, em vez de usar o apt, a gente usa o aplicativo Snap. No caso, vai sudo snap install atom. Tá? Bastante parecido com o apt. Né? O apt seria sudo apt install atom. Tá? Só que aqui no Snap a gente ainda tem a opção de passar qual versão a gente quer instalar. Né? Por exemplo, o Classic é uma versão que vai funcionar sem problemas, a versão clássica de funcionamento. Só tem coisa estável nele, tá? E a gente vai executar sem problema. Tá? Eu poderia botar, por exemplo, menos unstable, né? Que seria o software instável. Como a gente faz para... qual seria a vantagem de instalar um software instável? Aquele software é considerado instável quando ele está com coisas novas nele, versão mais nova dele, versão que ainda está em testes. Então, se eu instalo uma versão instável, a princípio eu estou usando uma versão mais nova, só que podem conter erros. Né? Se eu vou usar para trabalho, se eu não quero ter problemas, normalmente eu uso versões Classic. Então, como é que a gente faz para instalar o Atom como um Snap? Lembrando que o Snap é um software que também precisa ser instalado. No caso do Ubuntu, o Snap já vem com o sistema. Então, para instalar, o Atom não está instalado, né? Foi um vídeo que eu mostrei para vocês. Seria sudo, já estou como roxo, não preciso botar. Snap, install, Atom, clássica dele. Ele faz o download. Está montando. A princípio, fez o download, fez a instalação. Clica aqui no iniciar. Está aqui o Atom. Clica em cima, ele vai abrir. Né? Ou seja, é muito mais rápido a gente instalar como Snap ou usando o apt do que fazer o download do fonte para fazer a instalação. Vamos ver se o Atom vai abrir aí. Está abrindo. Está o editor Atom. Estão funcionando normalmente. Né? Bom, então, a parte de instalação de um software é o que a gente está vendo aí. Né? Não tem muito o que fazer de diferente. Ler o manual de instalação, seguir o roteiro, né? Torcer para dar tudo certo, às vezes dá errado. Né? Se der alguma coisa errada, aí vai ter que correr atrás da comunidade para tentar descobrir porque que deu errado. Enquanto se a gente vai utilizar uma versão já pré-compilada, é bem mais fácil, a gente fica livre de problemas, as atualizações estão automáticas. Né? Então, assim, não vai, na minha opinião, pelo menos, não vale a pena ficar fazendo download de software para fazer a instalação. A não ser que tenha alguma curiosidade, queira ver como é. Mas uma máquina de produção não vale a pena ficar fazendo a compilação do código.
ver o que tem mais aqui. Tem o Visual Studio Code. Eu vou dar uma pulada nele, eu havia comentado com vocês, para a gente aproveitar esse tempinho, para mostrar como é que é o processo de compilação do kernel do Linux. Tá? Que às vezes alguém pode ter uma necessidade de compilar o kernel. Tá? Eu tive pouquíssimas vezes necessidade de compilar. Tá? Eu queria mostrar para vocês, porque é um processo que, às vezes, a pessoa pensa que é mais complexo do que é, e não é. Então, o projeto do kernel do Linux ele é muito bem estruturado, ele é bem fácil de ser compilado. Tá? Como é que a gente faz para fazer a compilação do kernel? Né? Primeiro passo é pegar o kernel. Tá? O kernel do Linux ele fica em kernel.org. Né? Então, para fazer o download, aqui o Atom. Vamos usar o Chrome para ver se vai ser mais rápido que o Firefox. O Chrome que a gente acabou de instalar. Eu vou mostrar para vocês o processo de compilação do kernel, ele é bem simples, mas isso não quer dizer que fazer certo seja tão simples assim. Né? Eu preciso ter algum conhecimento daquilo que está fazendo. Né? Mas vamos lá. Então, a gente entra www.kernel.org. O site kernel.org traz várias kernels. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma versão que é 5.13. Primeiro, vamos ver qual é a versão que a gente está usando aqui. Né? O name -a. Nós estamos usando aqui o kernel 5.8.0-45, genérico. Tá? E nós vemos aqui que existem versões mais novas do kernel do Linux. Né? 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13. Né? E temos aqui algumas informações. Né? Versões long term são aquelas versões que vão ser mantidas por um longo tempo. Tá? Então, por exemplo, para 5.10.35. Se você vai instalar numa máquina e você vai querer ficar recebendo atualizações para ela com mais facilidade, é a que seria mais recomendada. Né? Agora, se você quer a versão mais nova, estável, 5.12.2. Né? E já está a versão 5.13, que é a versão que está em desenvolvimento, e já está na versão RC1. Tá? RC é Release Candidate, né? Versão que é candidata a lançamento de versão. Né? O que é uma Release Candidate? Né? Um software versão beta é aquele software que sabe-se que ele tem problemas, mas que ele já está disponível, né? Não está com tanto problema assim, mas existem problemas, mas ele é liberado para a comunidade para que as pessoas que queiram utilizar possam, inclusive, colaborar no desenvolvimento, reportar problemas que encontraram. Né? Quando a versão beta já foi bastante trabalhada e muitos dos problemas já foram solucionados, e se acredita que não tem mais problema, aí se lança a versão RC, que é a versão Release Candidate. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, a 5.13 saiu do estágio beta, já está no estágio de candidata, mas ainda não tem uso suficiente para a gente garantir que seja uma versão estável. Né? Somente quando o pessoal usar bastante essa versão candidata e tirar mais erros, se forem encontrados, ela passará a ser estável depois de um tempo sem erros. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos instalar aqui a nossa versão, uma versão estável. Vamos então fazer a instalação do kernel da versão 5.12.2. Tá? Pegar a chamada versão Tarbal. Tarbal é a versão onde tem todo o código-fonte, né? Tarbal. Clica em cima, já está fazendo um download aqui, 113 MB de código-fonte. Beleza. Então, esse arquivo foi feito o download, foi feito no diretório do usuário Fábio. Então, cd tio Fábio. Entrar no diretório download. Está aqui o Linux, tá? O código-fonte do Linux. Fazer descompactar ele, tar, xf, o nome do arquivo. Ele vai fazer a descompactação do código-fonte.
é bem grande, então ele leva um tempo descompactando. Enquanto ele descompacta, está nessa tela aqui, né? Foi feito, então, o download do kernel. Fizemos a versão Tarball, né? Descompactando o kernel, é o que a gente está fazendo agora. Agora, para compilar o kernel, a gente precisa de algumas coisas, né? Precisa, por exemplo, de um compilador C, né? Precisa de alguns outros softwares, né? Build Essentials são ferramentas para construção de software, né? Então, a gente vai dar esse comando aqui, apt install, essa série de ferramentas, para poder instalar tudo aquilo que a gente precisa para compilar o kernel. Acabou de compilar, vamos fazer então, aquela instalação. Então, o comando apt install, não, apt update não precisa, que a gente fez há pouco tempo. Build essential, errado. pcc, pc, Python, Flex, ibssl, -dev, lib, n, 5, dev, -dev. Eu esteja tudo certo aqui. Escrevi errado. Um L. Então, ele vai instalar aquilo que eu preciso para poder compilar o kernel. Enquanto vai fazendo isso, vamos vendo os outros slides. Bom, a gente entra no diretório que o kernel foi descompactado e a gente vai usar uma série de comandos make, né? O primeiro deles é o defconfig. Tá? Esse defconfig é para ele gerar uma configuração default para a compilação do kernel. Tá? Ele vai fazer isso baseado nos padrões que ele encontra na máquina. Se a gente for compilar um kernel completo do Linux, com todos os módulos que ele precisa não, que estão disponíveis e tudo mais, a gente vai gerar um arquivo imenso de módulos e o próprio núcleo do Linux, né? Então, se a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba facilitando a nossa vida. Ele já arruma a configuração inicial. Então, vamos lá. Bom, depois que ele preparar essa configuração inicial, que está fazendo aqui, a gente entra com o processo efetivamente de escolher o que será compilado. Tá? Tem várias formas de fazer isso, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, o make local mod config, onde o programa de compilação do kernel ele vai fazer uma série de perguntas, nós vamos respondendo sim ou não, se a gente quer, se não quer. Tá? A gente pode usar o comando make config para fazer uma configuração que é chamada orientada a linhas, tá? Onde linha a linha a gente também vai podendo marcar opções. Tá? As formas mais comuns são make anyconfig, que é a configuração com a biblioteca anycurses, que é em modo texto, mas é bastante fácil de ser utilizado. Tem também o make menu config, que é a configuração baseada em menus, vou mostrar aqui para vocês. E as duas formas de compilar pela interface gráfica, que é o xconfig e o gconfig, né? O xconfig é usando o front-end chamado de Qt, e o gconfig o GTK. Tá? Para utilizar eles, eu preciso instalar esses front-ends. Para instalar, no caso, o Qt, que é o que eu vou utilizar, a gente vai precisar instalar o Qt5 asterisco. Né? Então, vamos fazer primeiro o make def config. Bom, fez a instalação de tudo aqui. Tem que entrar no diretório do kernel. E aqui a gente dá o comando make def config.
Por isso ele montou uma configuração que a gente diz que é apropriada para a máquina, uma configuração padrãozinha, né, que tem tudo que o núcleo precisa. Né? Bom, vamos lá. Aqui. Então, ver algumas opções. Né? Então, por exemplo, uma forma de configurar o kernel, escolher aquilo que será compilado. Make nconfig, configuração pela interface ncurses. Make nconfig. Então, é uma interface onde eu posso entrar em menu. Eu quero ver o que eu vou escolher aqui de tipo de processador. Eu boto o cursor em cima, pressiono Enter, eu tenho uma série de opções para sair escolhendo o que eu quero instalar ou não. Eu posso marcar para instalação ou não. Então, marco, coloco essa opção, Intel Low Power Subsystem sem suporte. Desmarco, não terá suporte essa configuração. Né? Vou sair daqui. Né? Vamos usar a interface gráfica para mostrar pela interface gráfica que foi mais agradável de utilizar. Né? Para poder usar a interface gráfica, como eu estou aqui com a conta do root no terminal, ele não vai me deixar abrir a interface gráfica. Então, deixa eu abrir uma outra aba aqui. Entrar como usuário comum. PD, o Linux, e dá o comando make xconfig. Desculpe, antes disso eu tenho que instalar a biblioteca Qt. Então, apt install Qt5 asterisco. Enquanto ele está fazendo a instalação, deixa eu explicar um detalhe para vocês. O Linux ele é um sistema operacional bastante que trabalha muito bem com módulos que são carregados dinamicamente. Então, o que vem a ser um módulo que é carregado dinamicamente? Você pode compilar o núcleo do Linux e ele só vai carregar partes do kernel, partes do núcleo, quando for efetivamente necessário. Então, vamos supor que você tenha um sistema em que você tenha um driver para um determinado dispositivo que você vai conectar no computador. Se o dispositivo não está conectado, esse módulo não é carregado. Se você conecta esse dispositivo, ou durante o boot, o sistema detecta a presença desse hardware e carrega o módulo dinamicamente durante o boot, ou até mesmo se for um dispositivo que você coloca numa porta USB, quando você coloca o Linux, ele pode detectar automaticamente, ou você pode solicitar a detecção, e ele vai incorporar esse driver durante a execução do Linux. Você incorpora esse módulo no sistema, e o sistema passa a trabalhar com esse novo driver sem necessidade de dar um boot. Né? Então, com isso, você consegue trabalhar com um kernel bastante enxuto, um kernel pequenininho, com pouca coisa carregada, e os módulos vão sendo carregados quando são necessários somente. Ou seja, o kernel ele vai trazendo para dentro dele as partes que ele precisa durante a execução. Tá? Isso é um conceito bastante interessante, que você pode colocar um novo hardware no sistema e passar a utilizar esse novo hardware sem necessidade de dar um boot no sistema. Tá? Então, os módulos eles podem ser, durante a compilação, você pode escolher se você quer ele incorporado direto ao kernel ou se você vai carregar ele como módulo. Né? Qual é a vantagem de um e de outro? Se você instala como módulo e aquele dispositivo nunca vai ser usado no seu sistema, você está evitando de ficar carregando esses módulos na memória à toa. Você economiza a memória RAM, né? O kernel fica bem menor, ele fica mais enxuto, acaba ficando melhor de se trabalhar com ele. Por outro lado, se você tem um determinado dispositivo que você tem certeza que vai usar sempre, você pode compilar ele diretamente no kernel, que o kernel já entra na memória com esse módulo dentro dele. Ganha algum tempo durante no seu processo, no seu sistema de inicialização do seu sistema. Nem um tempo perceptível, tá? Nada demais. Né? A grande diferença mesmo vai ser para aqueles dispositivos que você necessita que estejam em execução imediatamente. Né? Se vocês lembrarem, deixa eu pegar aqui, fazer um desenho aqui. Se vocês lembrarem da aula lá de inicialização, eu comentei com vocês que durante o processo de boot do sistema, o sistema operacional está em disco, né? E parte dele é carregado para a memória RAM.
e cria na memória RAM aquilo que a gente chama de RAM disk, um disco de RAM. Esse disco de RAM, ele então, como o nome é bem claro, ele está, na verdade, na memória RAM, ele é descompactado na memória RAM, ele já tem uma série de comandos que começam a ser utilizados para montar o sistema, especialmente para montar o sistema de arquivos, né? Porque esse processo do bootloader ele se encontra numa parte do disco, ele é carregado em memória, ele é executado, porém, apesar dele ter vindo do disco, ele ainda não sabe da existência do disco, ele ainda não conhece o disco. Mais adiante, ele vai precisar fazer a montagem do sistema de arquivos que está no disco, tá? Para permitir que o sistema operacional acesse o disco. Então, é meio paradoxal, né? Mas ele vem do disco sem saber da existência do disco. E durante esse processo de construção, ele precisa ter o driver do acesso ao disco. Se for um disco SCSI, se for um disco SAS, se for um disco SATA, ele precisa entender. Então, aqueles dispositivos que precisam ser reconhecidos durante o processo de boot, em especial durante a fase RAM disk, eles não podem ser instalados como módulo, né? Se você, por exemplo, instalar o driver de acesso ao HD como um módulo, não vai funcionar, porque esse driver do HD, se ele é um módulo, ele está no disco. Ele vai precisar vir do disco para o kernel para poder funcionar. Só que o kernel não sabe como acessar o disco, porque é ele quem diz como o kernel acessa o disco. Então, alguns drivers, especialmente o de disco, por exemplo, tem que estar incorporado ao kernel. Eles não podem ser carregados como módulo. Então, a regra costuma ser bastante simples. Aqueles drivers que você precisa que estejam em execução imediatamente, assim que o sistema operacional está sendo carregado no RAM disk, coloque ele dentro do núcleo, né? Aqueles que não precisam, aqueles que vão ser, por exemplo, drive USB, tá? Isso pode ser reconhecido depois, tá? A não ser que esteja usando o disco USB, né? Então, pode ser módulo, compila como módulo. Tem que estar no núcleo, compila no núcleo. Está na dúvida, coloca no núcleo. Vamos ver se já está pronto lá. Quase lá. Então, 3 minutos para a instalação. Quem quer comentar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Aproveitar esse tempo aí que a gente está fazendo esse download. A biblioteca QT é bastante coisa, né? Ainda mais que ele está tendo que atualizar, já está fazendo o download do 113º. Bom, vamos vendo o tempo aqui, enquanto ele está na interface gráfica aqui. Vou tentar puxar no modo texto mesmo, tá? Vou botar aqui make, make, menu config. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode escolher, né? Então, a gente, por exemplo, de cara aqui, a gente vai ter que dizer se a gente vai montar um núcleo 64 bits ou 32 bits. Está marcado, é um núcleo 64 bits. Se eu desmarcar, eu vou criar um núcleo 32 bits. Então, deixar marcado. Suporte à rede. Se eu desmarco aqui, eu não tenho nenhum tipo de suporte à rede, né? Se eu marco, eu estou apertando a barra de espaço aqui, né? Eu vou ter o suporte à rede. Se eu der Enter, eu escolho o tipo de software que eu vou ter aqui dentro. Então, por exemplo, quero suporte rádio amador, né? Quero suporte a sei lá, subsistema de Bluetooth, eu posso marcar ou desmarcar, né? Enquanto estou marcando aqui, ó, não instalar, instalar como módulo, aparece um M, um asterisco instalar no kernel, né? Se eu entrar em opções de rede, Network Options, tá? Vou fazer a instalação do TCP/IP. O TCP/IP está com um asterisco, então ele está incorporado ao núcleo, né? Por que incorporar ao núcleo? Eu acho que hoje em dia ninguém vai utilizar um sistema sem fazer uso do TCP/IP, sem fazer acesso à internet, né? Então, fica marcado.
se eu simplesmente clico aqui, dou um clique, desmarquei, não tem mais suporte a TCP/IP. Clico de novo, né? Estou com suporte a TCP/IP. Né? Então, multicast IP, né? Uma série de opções para TCP/IP. Né? Escape, volto. Né? Parte de device drivers, são os drivers do sistema. Né? Quando eu entro lá, eu posso escolher aqui praticamente tudo quanto é driver que o Linux reconhece. Né? Então, eu vou ter suporte a EISA, não está marcado, né? O barramento já é antigo, então não está usado. Mas eu vou ter um computador em que eu tenho um barramento EISA, eu vou querer botar uma placa EISA e eu vou querer usar um dispositivo com essa placa. Né? Então, eu posso marcar, vou ter suporte ao EISA, a gente entra e começa a selecionar aquilo que a gente vai querer instalado no EISA. Né? Então, se a gente precisa, de repente, colocar um driver novo, precisa habilitar alguma coisa antiga que não está habilitada no kernel, a gente pode fazer o download do kernel, selecionar aquilo que a gente quer e poder marcar. Né? Por exemplo, dispositivos SCSI são bastante antigos. Vamos supor que eu tenho dispositivo SCSI que eu quero suportar ele. Eu entro nas opções do SCSI e marco aquelas opções que me interessam. Né? Porque eu vou usar um CD-ROM SCSI. Está marcado o suporte para CD-ROM SCSI. Deixa eu sair daqui. Vá. Ver se acabou o download. Tá fazendo a instalação agora. Quero mostrar para vocês pelo menos alguma coisa com interface gráfica, né? Bom, vamos ganhar tempo aí que o tempo está passando. O processo de compilação do kernel é o seguinte. Tá? Vamos supor que eu já marquei tudo que eu quero compilar no kernel. O comando sudo make, ele vai fazer a montagem do kernel. Tá? Então, quando eu dou o comando sudo make, ele começa a compilar todo o kernel. Tá? Então, esse vídeo aqui, agora eu estou adiantando, vocês podem ver pela hora, 13 minutos e 5 minutos, 13 horas e 7 minutos, 8 minutos. Isso aqui é todo o processo de compilação do kernel. Ele está compilando tudinho que existe no kernel. Essa compilação aí, desse kernel, levou 1h30. Vou adiantar o vídeo aqui. Então, o tempo inteiro isso. Compilando, compilando, compilando. Chegou ao final, levou 99 minutos fazendo a compilação. Nosso tempo está quase estourando, mas deixa eu aproveitar e fazer a chamada aqui. Pronto. Está nesse finalzinho, pedir desculpa para vocês, que hoje a coisa realmente andou um pouco ruim, né? Mas eu tive esse problema com o VirtualBox, tive que instalar às pressas o VirtualBox novo. Essa máquina que eu consegui recuperar, ela não está da mais rápida, era para tudo ter sido mais rápido hoje. Né? A gente prepara tudo com antecedência, chega na hora, né? Esse que é o bonito da informática, né? Você prepara tudo com antecedência, deixa funcionando, vai tomar banho, quando volta está tudo cranchado. Isso aí é uma maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ainda hoje, porque esse kernel que foi compilado, tá, eu deixei ele no disco do VirtualBox à parte para poder instalar. Vamos tentar instalar agora. Se por acaso eu não conseguir instalar ele agora, eu vou preparar um vídeo para vocês, aí na semana que vem eu começo a aula mostrando o vídeo da instalação do kernel, a máquina dando boot e mostrando o kernel novo. Mas vai dar tempo sim, porque a instalação do kernel é rápida. O demorado é a compilação. Eu já deixei compilado. Tá? Eu só preciso fazer a incorporação do outro HD nessa máquina.
Pronto, acabou. Então, a instalação pela interface gráfica, compilação pela interface gráfica, é aqui. Sudo xconfig. Sudo make xconfig. E conforme eu falei para vocês, o processo de compilação ele é fácil. O difícil é você precisa ter um conhecimento do núcleo para você saber o que você quer instalar, né? Vamos supor que você precisa de uma placa de rede que não vem habilitada por padrão. Tá? Então, essa aqui é a interface do núcleo. Tá? Uma coisa que se costuma fazer é vir aqui no General Setup e Local Version, por exemplo, eu vou fazer um append aqui, eu vou botar traço Fábio para identificar que foi Fábio quem compilou esse núcleo. Tá? Então, bota ele traço Fábio. Na hora que criar o núcleo, ele vai criar o núcleo traço Fábio. Esse está feito na versão que eu compilei. Então, pela interface gráfica, vamos supor que você precisa habilitar uma determinada placa de rede que não vem por padrão, né? Então, essa placa de rede você ficaria onde? Aqui em Networking Suporte. Vamos pegar aqui parte Ethernet. Está em Device Drivers. Está falhando a memória. Bom, vamos fazer aqui. Vamos fazer uma busca. Edit, Find. Quero buscar por onde está a Ethernet. Quero botar uma placa Ethernet. Ethernet Driver Support. Clicando em cima, ele já vai me levar para lá, né? Então, estava dentro de Networking Support, Ethernet Driver Support. Tá? Então, Ethernet Driver Support, aqui na direita eu tenho todas as placas de rede, né, possíveis, né? Então, por exemplo, aqui, Atheros Device, Atheros L2 Fast Ethernet Support. Tá, não está lá. Vamos supor que eu quisesse essa placa aqui. Eu vou usar essa placa. Eu posso marcar aqui com a bolinha, vai ser instalado como módulo, né? Com um sinalzinho de correto, ele vai instalar, vai botar incorporado ao núcleo, ou desmarcar, ele não vai instalar mais, né? Então, quando a gente pega um núcleo para instalar, normalmente a gente vai vir aqui na parte de device drivers ou de rede, escolher aquilo que a gente quer mais e salvar, né? No que salvou, sai, e aí sim a gente dá o comando. Eu vou lá como root, make. Né? Dando o comando make, ele vai começar a compilar o kernel. Bom, esse é o processo que vai levar 1h30, não vamos esperar aqui 1h30. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente desligar essa máquina, incorporar o disco e ligar para a gente fazer a instalação do núcleo dela. Aqui rapidinho, não é o nome de hoje, né? Mas vamos lá. Já desligou, vamos botar aqui o... Vou acrescentar nessa máquina aqui o disco que já está compilado o HD, o kernel. Armazenamento, acrescentar um disco. Não, um HD. Utilizar disco rígido existente. Está nessa aqui. Iniciar a máquina agora. Tá. Então, acabei de colocar o HD na máquina. Esse HD já está com o kernel compilado.
Pessoal que precisar sair para alguma outra aula, tá? Eu vou mostrar aqui como faz. De qualquer maneira, eu vou começar a próxima aula mostrando o vídeo para quem precisar sair, fica à vontade, tá? Pode sair. A próxima aula eu começo mostrando o vídeo, eu vou fazer o vídeo na instalação do núcleo, tá? Para não ter problema. Todo mundo poder ver. Vamos lá, Fábio. Quando está entrando aí, né? Como é o processo de instalação? Processo de instalação. A gente fez o make def config, depois fizemos o make xconfig, que foi quando a gente escolheu as opções de instalação. Entrei naquele local version, que é só para dizer, se eu quiser, esse aqui é opcional, não precisa fazer. Depois a gente pode fazer make clean é para se já tiver feito uma compilação anterior, limpar tudo, é opcional também. E foi feito o comando make. O comando make é para fazer a compilação. Ele vai levar algumas horas compilando, né? Depois, a gente executa o comando make módulos install, onde ele vai instalar aqueles módulos que vão ser carregados dinamicamente na pasta /lib/módulos. E para instalar o núcleo, o comando make install. Aí ele instala o kernel novo. Esse já foi. Tá. Aí ela terminou. Vou criar um ponto de montagem aqui. Vou montar então aquele disco que eu incorporei agora. Mount /dev/sdb1, esperando que seja ele, /extra. Esse aqui foi o kernel que eu compilei, 5.12.2. Então, para a gente fazer a instalação dele, né? Make, módulos, install. Fez a instalação dos módulos, né? Para a gente ver se ele fez a instalação dos módulos, a gente vai no diretório /lib/módulos. Então, tem aqui o diretório 5.12.2 Fábio, dizendo que foram instalados os módulos para esse núcleo. E agora fazer a instalação do kernel. Make, install. Está copiando o núcleo, está preparando o disco de RAM inicial. Fez a instalação. A gente pede aqui o conteúdo do diretório. Está compilado. Vamos ver se está aqui. Não foi. /boot. Está aqui o kernel atual, vmlinux 5.12.2 Fábio, né? Agora, para a gente saber se o kernel compilou direito, a gente dá um boot na máquina e ele vai entrar com esse kernel. Então, vamos reiniciar a máquina. Dar um reboot aqui que é mais rápido. Um macete para a gente poder escolher o que a gente quer no início é, logo depois do logo do computador, a gente apertar o Shift esquerda e ficar segurando.
Acelera esse processo. Então, logo depois do logo, aperta o Shift, fica segurando. Ele dá aqui em opções avançadas. O padrão dele ó, é o novo kernel dele. Linux 5.12.2 Fado. Dando boot. E a máquina já está iniciando com o núcleo novo. Entrando na conta, a gente pede para ver o núcleo, para ver a versão do núcleo, para ver se está realmente direito. Bom, semana que vem a gente vai iniciar então com o processo de instalação do Windows. Tá? Eu vou botar essa semana já para vocês no roteiro, para vocês poderem pegar, quem quiser fazer a instalação. Já disponibilizei para vocês também a versão em PTBR do Windows que a gente vai usar. Tá? Quem quiser fazer direto do site da Microsoft é só entrar lá e fazer o download, que é liberado para fazer o download para teste. Né? Só que a versão que a Microsoft disponibiliza hoje é somente a versão em inglês. É que eu botei para vocês lá no disco da Vega, é PTBR. Vamos ver se essa máquina vai, que ela está bem... Do jeito que essa máquina está instável, gente, eu não sei nem se ela vai completar esse boot. Tá? Então, foi o seguinte, eu vou preparar então o vídeo para vocês mostrando a inicialização da máquina. Eu vou criar uma máquina direitinha, porque essa, conforme eu conversei com vocês no início, foi uma máquina que eu pude recuperar para a aula de hoje, né, que já que deu problema no VirtualBox. Eu vou ter que desinstalar o VirtualBox e instalar de novo, porque a versão que eu botei foi uma versão mais antiga para garantir que ia estar funcionando. Né? Então, eu faço o processo, faço o vídeo também. Na semana que vem eu mostro para vocês o videozinho da máquina dando boot direitinho. Né? Sei que vocês vão ter aula agora às 8h30, né? Então liberar logo vocês. Tá? E vou ficar aqui. Alguém está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Bom, então vou encerrar a gravação aqui. Né? E na semana que vem, então, a gente começa vou começar mostrando o vídeo dessa instalação direitinho. Um abraço para todos aí, bom final de semana. Desculpa novamente o problema que deu aí no computador.